Olá, o meu nome é Sara de Saboia Bastos, eu sou graduanda em Gestão Ambiental na Faculdade UNB Planaltina e participo do 27º Congresso de Iniciação Científica da UNB e 18º Congresso de Iniciação Científica do DF, com um trabalho intitulado Pandemia, Cidade, Análise Espacial Urbana como Suporte à Tomada de Decisão, orientada pelo Dr. Rômulo José da Costa Ribeiro. Bom, o primeiro caso notificado da Covid-19 foi registrado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e desde então o vírus se alastrou pelo globo, com o primeiro caso confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020 e no DF no dia 7 de março do mesmo ano. Só no dia 11 de março a doença foi considerada pela OMS como uma pandemia global. O DF apresenta números alarmantes. Cerca de 39% da sua população já foi infectada. Já ultrapassou a marca de 400 mil casos de pessoas infectadas pelo vírus, mais de 9 mil mortes e já chegou a ter quase 100 mortes por dia. Essa situação força os gestores públicos a se posicionarem por meio de políticas públicas que visam a contenção do vírus. Portanto, entender como o vírus se comporta é muito importante para uma melhor tomada de decisão. O estudo ele tem por objetivo identificar a existência ou não de uma relação entre clima e propagação da Covid-19 no DF, para auxiliar gestores a melhor escolherem suas ações de contenção do vírus. Esse é um estudo de caráter descritivo, dados secundários e de natureza quantitativa. Nós utilizamos do coeficiente de correlação de Pearson, R, para avaliar se há uma relação entre a contração do novo coronavírus e o clima. Os dados que nós correlacionamos foram fatores meteorológicos, mais especificamente temperatura média, umidade relativa e radiação global, e número de infectados por região, central, centro-sul, sudoeste, norte, sul, leste e oeste do Distrito Federal. Foram compilados dados diários dos fatores meteorológicos por estação automática no IMET e do número de casos por região na Secretaria de Saúde do DF a partir do dia 7 de março de 2020, que foi o dia que teve o primeiro caso notificado como da Covid-19, até o dia 31 de dezembro de 2020. Foi feita uma média simples dos fatores meteorológicos para obter uma média mensal de cada um, e a partir disso foi realizada a correlação de Pearson entre os dados advindos da mesma região por cada mês. Aqui é a relação entre as localidades que abarcam as regiões citadas e as estações automáticas que se localizam nessas respectivas localidades. Nós correlacionamos o número de infectados por região com os dados das estações automáticas na localidade que fique dentro da região analisada ou numa localização mais próxima. A gente teve como resultado que a média simples dos valores encontrados do coeficiente de Pearson entre o número de pessoas infectadas e temperatura média por mês correspondeu a menos 0,3, entre o número de infectados e umidade relativa mensal corresponde a menos 0,7, e entre o número de infectados e radiação global por mês corresponde a 0,5. Segundo estudos anteriores, variáveis como a densidade populacional têm um efeito positivo e estatisticamente significativo na incidência de doenças infecciosas. Não à toa, Ceilândia, que é a terceira região administrativa com maior densidade urbana, 130 habitantes por hectare, é a RA com maior número de casos, cerca de 50 mil casos, assim como o Sudoeste, região que abarca RAs com altas taxas de densidade urbana, é a região com maior incidência de casos. Cerca de 10,9% dos casos do DF são dessa região. Como já indicado por outros estudos, neste também é constatada a existência da relação entre elementos climáticos e número de infectados por Covid, mas é uma relação de baixa a média influência, com foco especial na umidade, que possui uma relação negativa. Por exemplo, se o número de casos subir, que indica que a umidade abaixou e vice-versa. Nós concluímos que, apesar da existência da conexão entre o número de infectados da Covid e alguns fatores meteorológicos, a relação entre clima e a disseminação do vírus não é tão significativa a ponto de ser necessária a criação de medidas de contenção por parte dos gestores públicos dentro dessa perspectiva. Nós constatamos que a efetividade na contenção do vírus acontece através do uso de máscara adequada e distanciamento/isolamento social. Portanto, foco político dos gestores públicos deve se direcionar a tais medidas para que o vírus consiga ser contido de forma bem-sucedida. Agradeço a sua atenção.